o gol do Bragantino, o gol do Elinho, para a rapaziada falar, analisar o que fez o Elinho, ex-jogador do São Paulo. E o Paulo já começa falando do jogo. Como é que foi o jogo ontem, Paulo? Um Corinthians onde não pode perder as oportunidades que acontecem. O Elinho foi o melhor jogador ontem do jogo, juntamente com o Garro. O Garro, depois da chegada do Ramon, é outro jogador, está mais próximo da área, faz assistências. Agora, quero até parabenizar Augusto Melo pela contratação do Thales Magno, que é um jogador que vem mesmo para trazer uma diferença para esse ataque do Corinthians, que está precisando. O Romero teve uma grande chance, é uma chance que você não pode perder. Corinthians numa situação dessa, o próprio Romero, ainda antes do jogo, mencionou que era um jogo de final. Então, esse mesmo jogador tem que demonstrar dentro de campo, e quando surgem essas oportunidades, tem que fazer o gol. Ô Miller, fala pra gente do gol do Elinho, porque o Elinho não ficou no São Paulo, hein? É bom jogador? O Elinho joga muita bola. Tá falando aqui na bancada antes de... Que gol foi esse, Miller? Golaço. Veja bem, o Elinho até então estava apagado no jogo. Só que ele estava sendo pouco acionado. Quando ele foi acionado, na individualidade, ele é muito inteligente, ele chuta bem de fora da área. Olha só, ele matou os dois zagueiros do Corinthians, né? E matou o Hugo chutando o contrapé do Hugo. Quer dizer, ali foi totalmente mérito do Fabinho, do Elinho. Sim. O gol foi um golaço. Um dos gols mais bonitos do campeonato. E esse Thalisson chegando, o Roger, o Chico também fica à vontade para falar, esse Thalisson, como disse o Paulo Sérgio, recebeu o uniforme no aeroporto. No Corinthians tem que ser assim. Desembarcou, pega a chuteira e vai pro jogo. Estrela mostrou que tem, né? Foi igual o caso do Alex Santana, né? Que jogou antes de ser apresentado. Eu acho que é um reforço para agregar... Por favor, Chile. Eu acho que depois de uma correção de posicionamento, que foi na parte final do jogo, o Corinthians melhorou, porque ele jogou o Thales Magno primeiro muito para a ponta esquerda, né? E o Wesley lá na direita. Depois que ele trouxe o Wesley para a esquerda e jogou o Thales Magno um pouco mais para dentro, foi ali que o Thales Magno fez o gol. Então, assim, ele pode ser útil mais ali por dentro, como o Paulo falou, o Corinthians criou bastante, só que sente a falta de um goleador, do cara que coloca a bola... E esse goleador, Chico e vocês da bancada, não é para ser o Yuri Alberto? O Corinthians não está sentindo falta do Yuri Alberto? São 16 gols. Eu falei, quando o Yuri se machucou, eu falei, vocês vão sentir falta do Yuri Alberto. Tá precisando alguém para colocar a bola para dentro. Sente falta dele porque quem veio para ser a sombra dele tá no sol do meio-dia. Meio-dia não faz sombra, que é o Pedro Raul. Com todo respeito, eu não sou de criticar jogador. Mas já assim, criticando, né? Não, mas foi assim, uma tá contratação que o Corinthians às vezes gastou até o que não tinha, que foi 5 milhões, cerca de 5 milhões, para ele ser uma sombra pro Yuri Alberto, às vezes em algumas situações até jogarem juntos, só que tá claro que o próprio Corinthians já não confia no Pedro Raul. Porque dá preferência para outros jogadores, né? Ontem, né? Mudou até o esquema. Se juntar os dois Pedros lá, não dá um. Garrafa. Agora, só queria dizer o seguinte, que o Thales Magno é um jogador que vai dar muita alegria para o Corinthians. Foi uma boa contratação, o Paulo acertou isso aí. Foi uma boa contratação agora dessa diretoria. Por quê? Porque ele tem 22 anos, sim. Olha lá, hein? Ele é alto, ele é forte, nas bolas divididas ele ganhou todas, ele não cai. É aquele jogador que nem o Jô. O Jô, você podia dar uma pancada no Jô, o Jô não caía. Era uma coisa absurda. O cara que chutou ele caía. Ele não. E o Thales Magno é a mesma coisa. É um cara muito forte. Eu acho pouco. Eu acho assim. Ele mostrou pelo menos que tem estrela, mas é muito pouco. Mas foi gol de centroavante. Foi gol de centroavante. E ó, Miller, só pra você falar, e o Alex também, ó, só mostrando pra você, gente, ó. Após a lesão do Yuri Alberto, foram 3 jogos do Corinthians. 3 empates e apenas 2 gols marcados. O Garrafa, jogador, o negócio é o seguinte, o Corinthians ontem entrou com 3 volantes. Sim. Com 3 volantes. Quando entra com 3 volantes, lógico que dá um refresco bem grande pro Garro. Aí ele tem que mostrar, ele tem que jogar, ele tem que municiar o ataque, né? Mas só que com 3 volantes e o Garro ali na frente deles, você tem que ter atacante de velocidade. Você tem que ter o Wesley, você tem que ter o Fabinho que entrou bem. Tem que jogar esses 2 jogadores. O Ramon nesse ponto... Tem que jogar, não tem jeito. Porque você com 3 volantes e um armador, você tem que ter um ataque de velocidade que estica o time. Não tem jeito de ter um ataque lento de posse de bola. O jogador, eu até entendo esse seu posicionamento,
mas o Wesley não está atravessando uma boa fase. Sim, aí Thales Não, Magno e Fabinho. E tá muito egoísta. Né? E tá muito egoísta. Quando tem que tocar a bola, ele quer fazer as jogadas individuais e ainda sai pelo lado errado. Então, é um jogador importante pro Corinthians? Mas não tá bem. Não está bem. Pedro Raul teve a oportunidade ontem, aí todo mundo fala assim, joga na área, põe o Pedro Raul. Aí o cara é uma entra, girafa. joga na área e ele não ganha O cara é uma cabeça. girafa. Ele é uma girafa. É grande não pra é nem, caramba. Roger, não é nem criticar, cara. Agora, é o momento, é analisar. jogador. Analisar o momento do atleta. Jogador, não, pra mim, nesse time atual do Corinthians, não dá pro Romero jogar, ser titular. Né? Pelo amor de Deus. O Romero não dá. Eu acho que o Fabinho, Thales, até mesmo o Wesley, que vocês estão criticando aí, esses três têm que ser titular. Que história é uma coisa, né? A história do Romero é maravilhosa, artilheiro da Nessa dinâmica de meio campo e difícil ataque, Nessa montagem de time. ele não cabe, ele vai ficar pra trás. Agora, gente, a grande preocupação, quando você conversa com o corintiano,